que a Copa do Mundo está prestes a começar, todo mundo sabe. E como sempre acontece quando o torneio se aproxima, o futebol volta a dominar completamente as discussões. As pessoas começam a falar sobre convocação, sobre favoritos, sobre quem chega mais forte, sobre quem pode surpreender, e principalmente sobre a seleção brasileira. Porque, querendo ou não, Copa do Mundo sempre mexe de uma forma diferente com o brasileiro. Mesmo depois de tantas frustrações, a expectativa continua existindo, a esperança continua existindo. E junto com toda essa expectativa, também começou uma das maiores discussões envolvendo o Brasil atualmente. O Neymar vai para a Copa? E sinceramente, acho que essa é uma pergunta muito maior do que parece, porque ela não envolve só futebol. Ela envolve o fim de uma geração inteira da seleção brasileira, porque durante mais de uma década, o Neymar foi o principal rosto do futebol brasileiro, o jogador mais midiático, o mais cobrado, o mais criticado, mas também o jogador que carregou a maior responsabilidade dentro da seleção por muitos anos. Desde muito novo, o Brasil criou uma expectativa absurda em cima dele. A expectativa de que ele seria o jogador responsável por devolver o protagonismo do futebol brasileiro, o jogador que traria o Hexa, o novo grande ídolo da seleção. E durante muito tempo, parecia que toda a esperança do Brasil estava concentrada nele. Só que o tempo passou, as Copas passaram, as lesões começaram a se tornar frequentes. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, existe uma dúvida real sobre a presença dele em uma Copa do Mundo. Não porque ele deixou de ser talentoso, porque isso praticamente ninguém discute. A grande questão agora é física. O Neymar ainda consegue jogar uma Copa em alto nível porque futebol de Copa exige intensidade, exige sequência, exige preparo físico. E nos últimos anos, isso começou a se tornar um problema constante na carreira dele. Inclusive, o próprio Carlo Ancelotti já afirmou que a convocação vai depender muito mais da condição física e da sequência de jogos do que do nome do atleta. Ao mesmo tempo, o Neymar apareceu na pré-lista da seleção, ou seja, a possibilidade continua aberta. E talvez seja exatamente isso que deixa essa discussão tão grande. Porque muita gente ainda acredita que o Neymar pode decidir jogos importantes, mesmo longe do auge. Mas também existe quem acha que o ciclo dele na seleção está chegando ao fim. E sinceramente, acho que o mais simbólico sobre tudo isso é perceber que imaginar a seleção brasileira sem Neymar ainda parece estranho para muita gente. Porque durante mais de 10 anos, quando o mundo falava sobre o Brasil, o principal nome quase sempre era o dele. Mas talvez o mais curioso sobre toda essa situação é perceber como o Neymar continua sendo o centro da seleção brasileira mesmo depois de tantos anos. Porque o futebol mudou, os jogadores mudaram, a geração mudou. Mas quando o assunto é seleção brasileira, o nome mais debatido ainda continua sendo Neymar. E isso mostra o tamanho da influência que ele teve no futebol brasileiro. Porque durante muito tempo, a seleção parecia depender completamente dele, não só dentro de campo, mas emocionalmente também. Era o jogador que chamava a responsabilidade, o jogador que atraía a marcação, o jogador que decidia. E ao mesmo tempo, isso criou uma pressão absurda em cima dele, porque no Brasil, o craque nunca é tratado como apenas um jogador. Ele vira símbolo, vira esperança, vira responsabilidade. E talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu